Então, boa tarde, pessoal. Hoje é o nosso segundo dia, então, nosso segundo encontro do seminário Irlanda-Nova York, em que a gente está falando dos autores irlandeses Frank McCourt e Maeve Brennan. Estou na página aquela que eu não vejo vocês, não vejo o chat, mas de vez em quando eu dou uma olhadinha, que a Beatriz está sem áudio. Faltou da nossa outra aula um pedacinho, então eu vou retomar da onde a gente parou. Olá, Jonathan. Então, no primeiro encontro da quarta-feira, pessoal, a gente viu um pouquinho, assim, resumidamente, sobre a história da Irlanda, a questão da colonização do Império Britânico sobre a Irlanda, a imposição do idioma inglês, a mudança de credo, né? Sendo que a Irlanda originalmente não era vinculada ao catolicismo nem ao protestantismo, e foi a partir de invasões de Roma, do Império Romano e do Império Britânico que essas religiões são levadas para a Irlanda. E também na mudança do nome do país, de Eire para Ireland, dada pelos ingleses esse novo nome. A gente começou vendo sobre o autor, Frank McCourt, e o primeiro aspecto, a primeira chave de leitura que eu vi com vocês foi em relação às diferentes identidades desse narrador protagonista. A gente foi vendo, então, que as identidades, a composição identitária desse narrador protagonista, ou de qualquer personagem literária, em um romance, em uma autobiografia mais extensa, como são as do Frank McCourt, essa identidade vai mudando ao longo da narrativa, e aí a gente estava passando por algumas nuances, algumas facetas. A gente parou na última aula em um momento da infância desse narrador protagonista, Frank McCourt, que ele está vinculado a heróis do cinema hollywoodiano entre as décadas de 1930 e 1940, quando ele é criança, e esses filmes chegam na Irlanda. Esses são filmes de cowboy, de gangster, também tem filmes de dança e romance, com o autor Fred Astaire. Com esses personagens, Frank McCourt assume ou entra em contato com uma nova forma de masculinidade, passa a se entender uma identidade híbrida nesse momento, porque ele sabia que tinha nascido nos Estados Unidos, foi com a família para a Irlanda, mas é a primeira vez na narrativa, quando fala desses heróis, desses filmes no cinema, em que ele se entende como também vinculado aos Estados Unidos, não só um irlandês, né, que está sendo criado em Limerick, no interior da Irlanda. E aí a gente viu aqui essa autora, Potts, que fala que o Frank, pela situação de miséria, por às vezes ter tido que participar de alguns pequenos furtos, assim, para comer, ele se identificaria muito mais com a figura do cowboy, que é um cowboy solitário. Vocês até falaram na propaganda do Marlboro, lembra? Então a gente parou aí. Agora eu queria falar com vocês sobre a abertura do As Cinzas de Ângela, que remete muito à principal chave de leitura que eu faço do livro, que é em relação ao humor, utilizado como forma narrativa para expressar um conteúdo que é dramático ou triste. Bom, essa forma narrativa do humor, ela fica bem evidente a partir da segunda página de texto do livro. Porque na primeira página, quando a gente começa a ler As Cinzas de Ângela, e vocês vão ver isso no capítulo 1, que eu coloquei lá no PDF, a primeira página, tudo indica que vai ser uma autobiografia bem melancólica, como muitas autobiografias às vezes tendem a ser mesmo. É a partir da virada para a página 2, no que inicia, então, o texto, que a gente começa a ver os primeiros
as primeiras amostras de humor e ironia no texto, e parece que isso não condiz com essa apresentação da primeira página. E é aí que está a grande chave, a grande virada da autobiografia. Parece que na primeira página o autor promete algo e rompe logo em seguida, logo na página 2, que na verdade aqui na minha edição é da página 10, pela Objetiva. Aquela versão que eu coloquei no PDF para vocês é uma versão portuguesa, de Portugal, que foi que eu encontrei o PDF. E isso rompe com a expectativa do leitor, uma expectativa criada com essa primeira página, e é um diferencial na narrativa do McCourt, porque nessa primeira página ele fala de muitas tristezas, e aí eu queria ler junto com vocês e começar por esse fragmento aqui desse slide. Logo na abertura, então, ele vai falar, lembrando, Frank McCourt escreve essa autobiografia quando ele tem 65, 66 anos, já morando em Nova York, ele aposentado como professor, ele teve toda uma carreira profissional nos Estados Unidos, mas ele está fazendo essa retomada da sua infância e conta, no início, que o pai e a mãe, que eram irlandeses, deveriam ter ficado em Nova York, onde se conheceram, onde se casaram e onde ele, Frank, nasceu. Em vez disso, voltaram à Irlanda, quando ele tinha apenas 4 anos, o irmão Malak 3, os irmãos gêmeos, Oliver e Eugene, Oliver ficou com um minúsculo ali, um pouquinho mais de 1 ano, e a irmãzinha Margaret, que já estava morta, que morreu logo depois de nascer em Nova York. Bom, esse fragmento, ele, segundo a Margaret Eaton, que vai escrever sobre o estilo de narrativa autobiográfica do Frank McCourt, é provavelmente o responsável, o fragmento de texto responsável pela tamanha aceitação da autobiografia desse irlandês americano nos Estados Unidos. E também é responsável pela não aceitação do McCourt na Irlanda. O pessoal virou a cara para essa autobiografia, que foi super premiada, né? Eu falei para vocês que logo no ano seguinte ganhou um Pulitzer, né? Seguinte à sua publicação. E na Irlanda, uma autobiografia falando da Irlanda, exaltando uma cidade da Irlanda, que é essa que a gente vê aqui na foto, Limerick, e lá não foi bem recebido. E aí qual é a explicação da Margaret Eaton? Bom, quando Frank McCourt escreve essa autobiografia, em 1996, a Irlanda está passando finalmente por um período de sucesso econômico, financeiro, social. A Irlanda tinha entrado para a zona do euro, atraído capital externo, portanto, empresas de outros países europeus estão abrindo filiais lá, tem emprego para os irlandeses, sobrando. Pela primeira vez na história, talvez os irlandeses jovens não estejam precisando emigrar, porque a imigração é uma constante na cultura e na história irlandesa. E a Irlanda está passando por aquele momento que eu comentei com vocês, que está sendo chamada de tigre celta, tamanho crescimento estrondoso da sua economia. Em poucos anos, assim, num período de poucos anos, os irlandeses conseguem acumular capital, mudam de vida, cidades apresentam melhorias em infraestrutura, os irlandeses passam a usufruir de qualidade de vida. E aí vem essa pessoa, chamada Frank McCourt, que está morando em Nova York há muito tempo, e publica uma autobiografia falando do tempo em que Limerick, essa cidade aí do interior, tinha becos e bairros populares sem rede de esgoto, sem banheiros, as pessoas dividiam numa mesma quadra, dividiam uma mesma latrina, era um banheiro comum, externo, assim, externo às casas. Quer dizer, não tinha água encanada, as pessoas precisavam buscar água numa fonte também disponível, uma a cada muitas quadras, então tinha que fazer fila com balde, trazer os baldes para dentro de casa, quer dizer, as condições de higiene eram piores, consequentemente, era um período de muitas doenças, tem muitas doenças que o Frank relata aqui na autobiografia,
se proliferando principalmente entre as crianças e os idosos. Quer dizer, no momento em que a Irlanda está orgulhosa de estar sendo chamada pelo mundo de tigre celta, Frank McCourt vem com essa autobiografia super sucesso nos Estados Unidos e diz que os pais nunca deveriam ter voltado para a Irlanda, porque vida boa mesmo é em Nova York, e relembra todas as mazelas e misérias que ele viveu em Limerick. Então, por isso, é um livro muito mal recebido na Irlanda, e eu posso dizer para vocês que até atualmente não é totalmente aceito, assim, não é um autor irlandês do qual a Irlanda e Limerick se orgulham tanto, como nos Estados Unidos, que ele fez bastante sucesso. A gente vai ver também que a autobiografia deu origem a um roteiro cinematográfico, né, que o diretor Alan Parker grava o filme homônimo, As Cinzas de Angela. E na Irlanda, por isso, então, por essa, já de cara, falar que a família não deveria ter voltado para a Irlanda. Bom, os irlandeses têm a emigração, quer dizer, o sair do território irlandês como algo cultural. É uma ilha, um território pequeno, não tem tanta oportunidade de trabalho, de colocação no mercado de trabalho para os jovens. Então, é muito natural que os irlandeses saiam para América do Norte, Austrália, Nova Zelândia, atualmente para outros lugares também. Teve, no século XIX, também teve uma leva de irlandeses que vieram para a Argentina. Hoje a gente tem na Argentina um grupo grande de descendentes de irlandeses. E aí os pais do Frank fazem o caminho oposto a toda essa leva de imigrantes. Eles conseguiram entrar em Nova York. A gente viu que em 1930 os Estados Unidos tiveram que impor uma política de restrição de entrada de irlandeses, tamanho volume de imigrantes entrando. E os pais do Frank deram sorte, conseguiram entrar e fazem o caminho de volta, porque a vida não estava fácil também em Nova York, e muito em função do pai beber, do pai não trabalhar. E aí o Frank começa esse livro lamentando esse caminho de volta. E aí eu gostaria de ler com vocês, então, essa primeira página, agora sim a primeira página, que remete muito ao humor. Quer dizer, a primeira página nos dá a impressão de que vai ser uma autobiografia melancólica, mas logo em seguida vai remeter a uma forma humorada de narrar a melancolia e a miséria que foi a infância. Então, o Frank vai começar assim. A primeira frase do livro, meu pai e minha mãe deveriam ter ficado em Nova York, que a gente viu ali no outro slide. E em vez disso retornaram à Irlanda. Quando recordo minha infância, fico imaginando como foi possível eu ter sobrevivido. A que eu tô lendo não tá igual a de vocês aí, pessoal, mas é a mesma ideia. Foi, é claro, uma infância miserável. Uma infância feliz não conta muito. Quer dizer, por essa frase parece que o livro vai ser de uma história miserável, de uma história miserável no sentido de triste. Pior do que uma infância miserável comum é a infância miserável irlandesa. E pior ainda é a infância miserável católica irlandesa. Muita gente por aí se gaba e chora os sofrimentos dos primeiros anos, mas nada se compara à versão irlandesa. A pobreza, o pai bêbado, desempregado e loquaz, a mãe devota e arrasada, lamentando-se em frente à lareira. Padres presunçosos, mestres tirânicos, os ingleses e coisas terríveis que fizeram conosco durante 800 longos anos. E, acima de tudo, estávamos sempre úmidos. Bem longe no Oceano Atlântico, grandes massas de chuva se acumulavam e subiam o rio Shannon e se firmavam para sempre em Limerick. O rio Shannon é o rio que corta essa cidade de Limerick, é um dos principais rios da Irlanda. Bom, por esse início, parece que o Frank vai fazer, então, uma narrativa dramática mesmo, e, no entanto, que a gente tenha uma forma humorada de narrar todo esse drama. Quando ele começa a falar ali do quanto a cidade é úmida, do quanto chove, já dá para sentir um pouquinho desse humor.
Então aqui tá o que eu falei para você sobre a Margaret Eaton ter comentado do porquê da não aceitação do livro do McCourt na Irlanda, porque na verdade ele enaltece o sonho americano, né? O sonho americano de que emigrantes de todas as partes do mundo sonhariam em ir fazer a vida nos Estados Unidos. E ele diz que sim, que lá é o lugar de enriquecer e ficar bem. E lembrando a política de retenção de cotas para a entrada nos Estados Unidos na década de 1930, e a família McCourt, contrariamente ao desejo de todos que estavam tentando entrar nos Estados Unidos, retornam, vão embora. Devem ter voltado num navio quase vazio, porque o navio vinha cheio para os Estados Unidos e voltava quase vazio. E aqui, pessoal, uma foto do Malak, irmão do Frank, em 2019, em frente ao museu. O museu que eu comentei para vocês que eu fui voluntária, né, durante o período de doutorado de sanduíche, entre 2018 e 2019. E aí eu tive essa sorte, porque toda a família McCourt mora em Nova York. Eles acabaram indo todos para lá, se fizeram lá. E retornaram justamente em 2019. Eles voltam esporadicamente, né? Voltavam, tinha um museu lá em Limerick. Mas em 2019, enquanto eu estava lá ainda, pude conhecer o Malak, a Ellen, a viúva do Frank, um filho do Malak, netos, enfim. E aqui está ele com o busto do irmão. Ele também é escritor, né? Pude entrevistar o Malak, que é uma personagem, né, super importante, principalmente na primeira autobiografia, Cinzas de Ângela. Então, vocês imaginam, eu estava há anos debruçada sobre esse livro, estudando essa personagem como uma personagem, e daqui a pouco eu estou vendo o Mala que só já não é mais a criança de 4 anos com as bochechinhas rosadas, né? Já é um senhor de 80. Mas foi bem bacana, assim, conseguir falar com ele e ver a pessoa ali no museu onde foi a escola deles, que o museu acontece no prédio em que era a escola. Tá aí, para vocês conhecerem também o Mala aqui. Bom, a próxima etapa da identidade do Frank vai ser a identidade de leitor e já aspirante a escritor. Desde cedo, quando criança, não tinha comida na casa do Frank McCourt e ele se alimenta filosoficamente, vamos dizer, de palavras. Isso porque não tinha comida, mas tinha alguns livros, alguns jornais, algumas revistas. E para enganar a fome, a estratégia desse narrador protagonista era ficar lendo. Desde a toalha de mesa, que não tinha toalha, era jornal velho. Então o Frank sentava na mesa, não tinha muitas vezes o suficiente para todas as refeições, mas tinha palavras. Essa é uma parte bem poética da autobiografia, em que ele diz que sentava na cadeira olhando para o jornal na mesa, que era a nossa toalha, procurando palavras. A gente pode entender que desde cedo na vida desse narrador protagonista ele foi alimentado por palavras. Mais tarde ele tem febre tifoide e vai passar um tempo internado num hospital. Nesse hospital, Frank recebe doação de sangue, o que faz com que ele sobreviva, livros, que faz com que ele reforce essa identidade de leitor e aspirante a escritor, e recebe o primeiro contato dele com Shakespeare, que deixa esse menino encantado. Existiam bibliotecas públicas já nesse tempo em Limerick, e ele consegue, através de amigos, a partir dessa experiência também no hospital com livros, ele consegue, através de amigos que tinham acesso à biblioteca, que pegassem livros e começa a ler. E, ainda criança, Frank consegue um primeiro emprego, quer dizer, ajuda no sustento de casa. Na verdade, é o segundo emprego. O primeiro era catar carvão com um vizinho. Mas um dos primeiros empregos do Frank era ler para um vizinho cego. E esse vizinho é uma fonte de inspiração do que vai ser a ironia na narrativa do autor. Porque esse vizinho é quem apresenta o muito irônico e satírico escritor irlandês Jonathan Swift a McCourt. E ele pede que leia As Viagens de Gulliver. Só que nessa edição que o vizinho
entrega para o Frank ler, no final tem aquele outro texto satírico, aí sim, um texto satírico do Jonathan Swift, que é uma modesta proposta, um texto de 1730, 1729, que é um texto em que Jonathan Swift sugere que, para acabar com a pobreza na Irlanda, que as famílias ricas comessem os bebês dos pobres, que afinal estavam sempre tendo filho. Lembrando que as famílias ricas eram as protestantes e as famílias pobres as católicas. O catolicismo condenava a métodos contraceptivos, portanto, as famílias católicas tinham muitos bebês. E aí Swift tem essa tirada, né, irônica, de dizer que está tudo resolvido, porque não tem comida suficiente na Irlanda. Os pobres estão sempre ganhando filho e não tem dinheiro. Que os ricos comprem os bebês e façam iguarias dessa carninha rosada, né? Imaginem como isso repercutiu lá em 1729, sendo Jonathan Swift uma pessoa que tinha um cargo administrativo na principal catedral em Dublin, que era a Catedral de São Patrício. Mas se manteve como escritor e manteve também seu cargo na catedral. E um próximo emprego que um Frank McCourt, já adolescente, vai conseguir é trabalhando para uma agiota em Limerick. Essa agiota descobre, de alguma forma, Frank entra em contato com ela e ela percebe que ele sabe falar muito bem. E aí ela pergunta se ele conseguiria, já que ele é tão articulado, se ele conseguiria escrever, porque ela já não enxerga bem, escrever umas cartas cobrando os devedores dela. E ele escreve muito bem e assusta as pessoas de uma tal forma que ela começa a receber as dívidas. As pessoas dão um jeito de pagar e aí ele tem esse emprego. O dinheiro que ele consegue com essa agiota nesse trabalho, como escritor, né, afinal, é o dinheiro que vai ajudar a Frank a comprar passagem de navio aos 19 anos para retornar aos Estados Unidos. E tem uma passagem interessante aqui dessa parte, dessa nova identidade do Frank e escrevendo para a agiota, que nesse livro de devedores dela estão a mãe, claro, né, sempre, o pai já tinha se mandado nesse momento da vida, a mãe sempre devendo, sempre precisando pedir dinheiro emprestado, tá no livro de dívidas da agiota, a tia, os vizinhos, os amigos, e um dia Frank entra na casa da agiota, ela tinha morrido, ele pega esse livro de devedores, arranca as páginas e atira no Shannon. Quer dizer, ele liberta, ele é aqui um momento Robin Hood, do Frank McCourt, em que ele liberta os pobres de Limerick da dívida com a agiota e, consequentemente, os filhos dela não vão continuar cobrando, né? E é poético porque ele atira esse livro no rio Shannon, enfim, o rio leva lava as dívidas de Limerick. Aqui é uma foto do museu para vocês. O museu retoma a casa, né, os 2 cômodos que eram a casa da Angela, vivendo com os filhos, ali o carrinho de novo, a presença do carrinho é importante nessa narrativa. E retoma também uma sala de aula, porque outro cenário importante em As Cinzas de Angela é a escola, e afinal o museu funcionava no prédio que era a escola, né. Então vejam os jornais como toalha de mesa, forrando a mesa. Aquela cabeça de porco tá ali porque no Natal a Angela precisava ir até a Sociedade São Vicente de Paulo, uma sociedade de caridade que existe aqui no Brasil também, pegar um cupom com essa sociedade para ir em algum açougue e pedir um pedaço de carne, uma comida, enfim, era a forma como os pobres conseguiam comer de vez em quando, era a partir desses cupons de caridade. E aí teve um Natal que ela só consegue a cabeça. No livro, na verdade, de um carneiro, não é de um porco, mas ali no museu, por algum motivo, tinha um porco. E tem uma cena no filme em que o pai come os olhos, porque a cabeça, claro, não tem carne, né? Então já era pouco para os filhos, e aí o mala que chega bêbado em casa e come os olhos. Velas em cima da mesa e uma garrafa de Guinness, porque onde o mala que estava tinha bebida.
Bom, com isso a gente encerra o pedacinho que faltou da primeira aula. Aqui são as referências dos slides do nosso encontro de quarta, então. E entramos na parte de hoje, que eu quero comentar com vocês um pouquinho da influência, ou um pouquinho do que a gente pode inferir da história da Irlanda a partir da narrativa do Frank McCourt, da influência da religião nessas autobiografias e na composição identitária dessa personagem. E, finalmente, vamos falar do humor na narrativa. Deixa eu só ver com vocês se está tudo ok. Se alguém tem alguma pergunta, deixa eu voltar para lá. Foi uma experiência e tanto, Beatriz, conhecer o Malak. Ele ratifica os problemas devido a ser irlandês e católico. Até por ser uma autobiografia, né, portanto, personagens que têm uma referência no real. Eu gostei de conhecer o Malak, a Ellen, que foi a esposa do Frank, que a primeira leitora, a leitora alfa da obra, em que provavelmente inspirou e motivou ele a finalmente publicar um livro, que é uma coisa que ele queria a vida inteira. Sabe que na banca da tese, eu coloquei as entrevistas que eu fiz com eles no final da tese, e um professor até questionou, mas de que forma isso colabora na composição da tua tese, que afinal é sobre humor como invólucro de informações tristes. E eu não soube responder na hora, não esperava essa pergunta. Eu sou jornalista, para mim fazia todo sentido, a minha formação primeira é em jornalismo, né? Fazia todo sentido que as entrevistas estivessem ali no final. Mas eu acho que vale a pena, sim. Queria mostrar para vocês, vou mostrar outras pessoas aqui daqui a pouco, em foto. Acho que essa referência no real, claro, é uma inspiração para as personagens que a gente vê no livro, mas é sempre bom, né? Eu fiquei embasbacada, assim, de conhecer, queria ter perguntado mais coisas, mas na hora deu uma embasbacada boa, assim. Tu vê a pessoa ali ainda. Na cidade deles, no prédio onde eles estudaram. Eu imagino para quem faz pesquisa com autores que são vivos, né, que tem a oportunidade de falar com o autor mesmo, deve ser uma experiência bacana. Bom, em relação à história, as narrativas do Frank McCourt replicam muito aquele caso da Grande Fome da Irlanda entre 1845 e 1849, porque são livros que falam muito sobre a fome na Irlanda, a miséria na Irlanda e a fome nessa família, na qual 3 crianças morrem porque a mãe já era subnutrida, Angela, e as crianças morrem literalmente de fome. Essa relação de fome, essa experiência que o irlandês vive na metade do século XIX, em que quase 1 milhão de pessoas morre de inanição, e mais de 1 milhão emigra em função para não morrer de fome mesmo, iam embora até com a roupa do corpo, vendiam tudo que tinham para conseguir uma passagem de navio para não morrer de fome, chegavam num outro continente, num outro país, dispostos a fazer qualquer serviço, qualquer coisa, porque não havia como sobreviver na Irlanda. Isso replica numa relação quase que de reverência com a comida por parte do irlandês, que a gente infere lendo As Cinzas de Angela. A gente vai ver que o protagonista, o Frank McCourt, ao longo da vida dele, assim como as identidades mudam, muda o que ele come em determinada fase da vida. Quer dizer, a comida disponível tem relação com a identidade desse narrador, protagonista, naquela fase. Por exemplo, quando ele é criança, a comida é pão frito na lareira ali, eles faziam a comida na lareira, pão frito e chá. Essa é a comida da infância. Quer dizer, são crianças que crescem com deficiência nutricional. Conforme ele chega em Nova York, começa a trabalhar no porto, fazendo um trabalho de descarregar e carregar navios e limpar navios que estão chegando,
a comida já é outra, já é uma comida mais nutritiva, porque ele está num país que oferece melhores condições de vida mesmo aos imigrantes. E aí ele passa a tomar cerveja de gengibre ali, e come linguiça de fígado e cerveja, que tá ali, quando trabalha nas docas e nos armazéns. Quando o Frank serviu o exército, retorna e tem a chance de ingressar na universidade por isso, já é uma outra forma de alimentação. Ele passa a tomar café e comer sanduíche de queijo, e daí numa cafeteria, que também é um espaço mais nobre da cidade. Quer dizer, a gente vê que ao longo de todo o livro tem essa relação com a comida. Uma outra comida, enquanto ele está em Limerick, é batata frita. Ele nunca consegue, ou quase nunca consegue, comer a batata frita em si, mas ele consegue. Elas eram vendidas em jornal, embrulhada em jornal, e ele consegue pegar o jornal de alguém que comprou a batata frita e lamber o que tem de gordura e sal. E é assim que ele vai se alimentando. Aqui eu coloquei para vocês a foto esses monumentos aí em lembrança, né? Um monumento de lembrança à Grande Fome, à praga das batatas, entre 1845 e 1849, e para vocês verem em Dublin, e para vocês verem como é uma memória ainda atual para o irlandês, que esse memorial foi construído em 1997, quer dizer, não está tão distante, né? E tá lá, essas estátuas, elas estão voltadas para o lado de Dublin, que é o porto, quer dizer, são estátuas de emigrantes saindo da Irlanda, indo em direção ao porto. Ali uma figura de alguém carregando uma criança, né? Eles são estátuas alongadas, assim, muito magros, numa parte importante lá da cidade. Bom, e agora eu quero comentar com vocês um pouco de como a religião impacta nessa narrativa. A religião católica na Irlanda vai impactar em relação à culpa católica, vai aparecer na narrativa de uma corte em relação ao tratamento do desejo sexual, de quando ele vai começando a ficar adolescente, a personagem Teresa Carmody e o padre em Nova York. Bom, a Teresa Carmody é a menina com quem Frank tem a sua primeira relação sexual. Em determinado momento, ele tem que abandonar a escola e trabalhar nos correios, pedalando uma bicicleta, entregando cartas. E entrega carta na casa da Teresa, que é uma menina que está muito doente e que, por estar muito doente, já não está mais se preocupando com o que é pecado, se vai para o inferno, uma culpa que é muito frequente na cultura irlandesa, a promessa do inferno. Então, Teresa convida Frank a entrar numa bela tarde em que ele está entregando cartas, e eles têm essa relação de algum tempo. Até que um dia ele chega para entregar as cartas, ela tinha morrido. E Frank carrega essa culpa com ele, viaja para os Estados Unidos com essa culpa, é algo que marca na narrativa, porque é uma culpa que ele tem de achar que ela pode ter morrido sem se confessar, sem confessar o que eles faziam, e ele ter transado com ela enquanto ela está doente, se ele iria para o inferno em função disso. Quer dizer, é importante na narrativa. E a outra questão é em relação a uma convivência que ele tem com um padre que ele conhece no navio para Nova York. Esse padre, quando o Frank chega em Nova York, ele ajuda ele, porque afinal eles se conhecem na viagem, mas tenta abusar, tenta estuprar Frank numa bela noite lá num hotel que ele tinha colocado o menino. Quer dizer, é a hipocrisia do catolicismo, toda uma questão de abuso de padres irlandeses para com meninos, que depois vem a ser, ou já era, na verdade, quando o Frank McCourt lança essa autobiografia, já era uma questão conhecida, foi um problema na Irlanda de padres católicos, né, terem abusado de meninos. Quer dizer, é uma questão, um fato, né, que ganhou os jornais, enfim, nos Estados Unidos, tem filme sobre isso, e que Frank McCourt replica na sua autobiografia.
Por outro lado, a Igreja Católica dava aos irlandeses um senso da identidade, né, como eu falei na quarta-feira, frente ao explorador inglês, porque afinal os ingleses eram protestantes. Então, para muitos irlandeses, abraçar a fé católica era uma forma de contrariar esse colonizador inglês. E, apesar disso, a participação na Igreja Católica representava toda uma pressão, que eram os dogmas, as proibições, o que era pecado, a necessidade de ir à missa todos os dias. A Irlanda até hoje é um país, é um lugar cheio de igrejas, assim. Dizem que em Dublin tem uma igreja para cada dia do ano. Na verdade, o comentário mesmo é de que tem um pub para cada dia do ano e uma igreja para cada dia seguinte a ida no pub, quer dizer, tem um número igual de pubs e igrejas, e de fato. E aí tem prédio da igreja que está desocupado como igreja, mas que o prédio continua com aquele formato, né, da igreja, sendo ocupado por pub, por loja, lojinha de souvenirs, enfim, tem igreja para todo lado, mesmo que ali dentro não funcione uma igreja. E aí, logo no início da narrativa, a gente já tem essa amostra do humor também em relação à religião católica e toda a pressão que colocava na sociedade irlandesa. Olha como é que o Frank fala ali no início. A chuva nos levava à igreja, nosso refúgio, nossa força, nosso único lugar seco. Para a missa, para novenas, nos aglomerávamos em grupos úmidos, cochilando durante a prédica dos padres, enquanto o vapor subia das nossas roupas, quer dizer, a umidade da roupa ia evaporando, para se misturar ao doce aroma do incenso, das flores e das velas. Limerick ganhou a reputação de devoção, mas sabíamos que era apenas por causa da chuva. Quer dizer, o humor aqui, é um humor irônico, está no fato de que a cidade de Limerick tem essa fama no país, que é uma cidade de devotos, muito devotos, mas não é, porque é uma cidade em que a Irlanda já chove muito, mas em Limerick chove dia sim, dia também. Então, as pessoas muito pobres naquele tempo, não tinham aquecimento nas casas, ficava tudo úmido, iam para a igreja para se secar, secar as roupas, enfim, se livrar da umidade. Sabe que essa é uma das questões, assim, de por que os irlandeses ficaram, principalmente em Limerick, ficaram tão chateados com o Frank McCourt. Por ele ter relatado ao longo de todo o livro que Limerick é um lugar onde só chove, não é ensolarado como Nova York. Mas, gente, é assim mesmo. Eu um dia estava procurando, eu passei muito tempo procurando um lugar para alugar, para ficar lá, durante o doutorado de sanduíche. E um dia fui ver um quarto numa casa para alugar, de uma irlandesa, e aí a gente estava, vi o quarto, estava saindo com ela na frente da casa, na rua. E aí ela me pergunta, né, o que eu fui fazer na Irlanda, porque eu vou ficar um ano ali, eu estou explicando da tese, quem eu pesquiso, e ela me diz assim, eu não gosto desse autor, a gente não gostou dele, ele só fala mal de Limerick. Você imagina, ela falando para mim, você imagina que ele, no livro dele, quem lê, fica pensando que em Limerick só chove, que é um lugar úmido, enfim, com fungo, bolorado, porque não tem nada, só chove. E né, já conheço o livro, mas nisso ela falando isso para mim e a chuva batendo torrencialmente em cima da gente. Quer dizer, chove mesmo. Claro, na narrativa está um pouquinho aumentado. Também não era para a população ter recebido tão mal, né? O catolicismo, de certa forma, e a gente consegue inferir isso na narrativa, colabora para a consolidação de alguns preconceitos, como a divisão da sociedade entre ricos protestantes e pobres católicos, muito em função da proibição da Igreja Católica em relação aos métodos contraceptivos, que fazem com que as famílias católicas tenham muito mais filho, e ter muito mais filho naquela sociedade que já não ofertava tantas possibilidades de trabalho, significa famílias mais empobrecidas, com mais criança para dar comida, enfim. Quando o Frank vai para os Estados Unidos,
ele vai escutar algumas frases que se repetem ao longo da narrativa em relação a que, no país estrangeiro, os irlandeses devem ficar juntos, mas isso estava muito ligado a os estrangeiros, os irlandeses católicos devem permanecer juntos. Então ele escuta essas frases ali, ó. Nós católicos devemos permanecer juntos. Nós temos que grudar nos nossos. E aí ele se coloca a pensar, né? Porque afinal estão em outro país, deveriam se abrir a outras culturas. Ele faz muito essa reflexão do outro, dos outros imigrantes nos Estados Unidos, da importância dessas outras culturas. E por isso também situar uma corte nos estudos da literatura de migração. E aqui tem um fragmento, esse de baixo ali, é um fragmento de como essa mentalidade, mesmo dos irlandeses que emigraram, de catolicismo, de dogmatismo, de que os irlandeses católicos são melhores do que os protestantes, mas que são melhores do que os outros grupos de imigrantes também, como isso carrega uma série de preconceitos e de ideias assim pré-formadas que nos dão uma ideia do quanto a vida era difícil na Irlanda dessa primeira metade do século XX. Essa frase ali é da segunda autobiografia de alguém irlandês que está morando há muito tempo nos Estados Unidos e o Frank encontra logo que ele chega. Então esse velho irlandês diz: eu fiquei com os meus e vi caras novos virem e casarem com todo tipo e perderem a fé deles. E a próxima coisa que estavam fazendo era irem a jogos de beisebol, e isso era o fim deles. Em honra dos homens e mulheres da Irlanda que ficam com os seus, e não quando uma criança nasce, eles sabem, e então, na verdade, quando uma criança nasce, eles sabem quem é o pai. E por Cristo, essa é a coisa mais importante de todas, saber quem é o pai quando uma criança nasce. Esse fragmento do McCourt remete àquela questão do casamento católico relacionado à propriedade privada, à monogamia, que são questões que a gente hoje vê uma abertura maior na sociedade ocidental, pelo menos, para que se discuta essas questões, mas que na Irlanda era algo muito posto como é o correto, e quando esses imigrantes vão para outros países, como os Estados Unidos, eles levam todo esse preconceito, toda essa forma de ver o mundo, de ler o mundo, né? E é interessante ter essas reflexões numa autobiografia de 1996, porque essa autobiografia vai repercutir na Europa, vai repercutir na América do Norte, né? Então, vai repercutir para outras gerações poderem discutir esses assuntos. Ainda na Irlanda, agora um fragmento da primeira autobiografia, Cinzas de Ângela, e de como a igreja colaborava, né, essa divisão de religião na Irlanda, mas dentro da própria religião católica, como colaborava para que tivesse uma divisão, uma hierarquia. Quer dizer, dentre os pobres, existe uma divisão dos miseráveis, os pobres, os menos pobres, os quase remediados. E Frank McCourt faz essa reflexão de quando ele era criança, como que as crianças começam a perceber essa divisão no mundo, assim. No mundo, no caso, Limerick. Então ele conta que vamos à escola pelos becos e ruas pequenas. Assim, não encontramos os meninos respeitáveis que vão para a escola dos irmãos cristãos, que usam jaqueta de tweed, suéteres de lã quentinhas, camisas, gravatas, botas novas, reluzentes. Quer dizer, a escola dos irmãos cristãos é uma outra escola católica. A do Frank é a Limey School. Mas mesmo dentre os católicos, existem os que vão para uma escola melhor, os que só são aceitos na Limey School, porque são miseráveis, não tem nem roupa, não tem sapato. Sabemos que eles, que vão para essa escola melhor, são os que conseguirão os empregos na prefeitura e ajudarão a fazer o mundo girar.
Aí outro colégio, um colégio de jesuítas agora. Os meninos do colégio Crescente usam jaquetas e cachecóis da escola enrolados no pescoço e por cima dos ombros para mostrarem que são os galos do galinheiro. Sabemos que eles são os que vão para as universidades, tomar conta dos negócios da família, dirigir o governo, dirigir o mundo. Nós seremos meninos mensageiros de bicicleta, entregando as encomendas para eles, ou iremos à Inglaterra trabalhar nas obras e construções. Nossas irmãs serão babás para seus filhos, ou vão esfregar o chão deles. Nossos mestres não têm paciência conosco e nossas brigas, porque seus filhos vão para a escola dos ricos. Vocês não têm o direito de levantar suas mãos para uma classe de gente melhor, não tem mesmo. Essa última frase é de um professor. Quer dizer, a divisão também em relação ao espaço, porque os meninos mais pobres iam para a escola pelos becos, enquanto os outros caminhavam pelas ruas principais, né? A religião católica, pelo menos a vertente que se firmou na Irlanda, é de uma cultura de enaltecimento da morte e construção de mártires. Existem fragmentos aqui na primeira autobiografia de que Malak pai, quando chega bêbado em casa, acorda os filhos e faz com que eles saiam da cama, coloquem a mão no peito e jurem morrer pela Irlanda. Ele tá bêbado, né? Lembrem que ele próprio, quando foi designado a fazer uma tarefa lá pelo IRA, fugiu, né? Não, muito menos morrer pela Irlanda, mas fazia os filhos criança levantarem e jurar morrer pela Irlanda. Aí Frank vai para a escola em Limerick e quando é bem criança ainda, e nas vésperas da primeira comunhão, o professor ressalta a importância de morrer pela fé. O mestre diz que é uma coisa gloriosa morrer pela fé. E papai diz que é uma coisa gloriosa morrer pela Irlanda. E eu me pergunto se existe alguém no mundo que nos quer vivos. Quer dizer, a gente acaba rindo, né? É uma forma humorada de tratar da negligência para com as crianças ou de uma forma, no mínimo, irresponsável de trabalhar a ideia da morte junto das crianças. Antes da crisma, os padres contam que essa cerimônia dá o direito de morrer e ser mártir, como uma coisa boa na fé católica, né? Morrer de novo. Quero dizer para eles que não vou poder morrer pela fé, porque já estou alistado para morrer pela Irlanda. Mais uma tirada que a gente pode ler como ironia, como humor, mas que está dizendo, na verdade, do quanto também essas vidas infantis valem pouco nessa sociedade de fome, de miséria e de fanatismo religioso. Aqui uma foto da fachada da Lime School, que era o museu, que eu mostrei a entrada para vocês ali, o carrinho. Lá no fundo está o carrinho na porta. Bonitinho o prédio, né? Sabe que quando o Malak foi visitar e passou por esse portão, eu estava ali na escada, pensei, nossa, o Malak chegando. A gente foi ali para frente para receber ele. E ele não subiu aquela escada difícil, ele acabou não entrando, eu achei isso uma pena, porque ele andava já com um andador, né, com dificuldade de mobilidade, e acabou não entrando. E por acaso estava um dia ensolarado em Limerick, ficamos ali na frente, foram muitas pessoas para ver o Malak, visitar e tal, fora as pessoas que normalmente estavam entrando no museu, porque era verão, era uma fase de bastante visitação. E aí o pessoal estava ali conversando, já meio esquecidos do Malak, e eu cuidando ele, olhando para ele. E daqui a pouco ele se vira para mim, né, só porque eu estava olhando para ele, e diz assim: "Você imagina quando é que eu ia pensar que eu estaria tomando um chá um dia na porta da frente da escola, Lime?" Porque as crianças entravam pelo lado, né, pela lateral, ali por um pátio que tinha. E eu achei bacana, assim, vivenciar junto com o Malak essa pequena frase, esse pequeno momento, sabe, de essa pessoa, esse velhinho que talvez não tenha outra oportunidade, eu não sei se ele continua vivo, mas é pouco provável que ele tenha outra oportunidade de fazer uma viagem desse porte, assim, pegar um avião por horas
para ir, de Nova York à Irlanda, tem aeroporto em Limerick, mas enfim, é uma viagem longa. E, quer dizer, eu acho que é uma pena ele não ter entrado, ele deveria ter entrado, já que podia ser a última visita dele, e alguém deveria ter dado um jeito de levar no colo, sei lá. E ele falar isso, ter essa reflexão, sabe, de era a escola, eu nunca entrava pela porta da frente. Enfim, eu perco o cursor aqui de vez em quando, mas deixa eu só ver se vocês têm alguma coisa no chat, alguma dúvida, algum comentário. É isso aí, Beatriz, o sectarismo entre as classes bem evidente, entre patriotismo e religiosidade, e o patriotismo associado a essa ideia de ser mártir, quer dizer, é um patriotismo que é acrítico, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Aqui são imagens da parte do museu que retoma uma sala de aula. E ali sou eu lendo para um grupo de turistas. O que acontece é que, quando eu comecei como voluntária ali no museu, eu acompanhava um outro guia, e aí para ter o que fazer, sabe, para ter uma utilidade ali, uma desculpa de estar junto, não estar só incomodando, ouvindo sempre, porque os museus lá têm essa característica do tour guiado, né? A pessoa entra no museu e escolhe se quer fazer um tour guiado. Muitos museus têm o fone, né? Que daí a pessoa escuta tudo a cada lugar que vai, escuta no seu idioma, cada parte do museu. Mas ali era um museu pequeno, tinha guias mesmo. Também fica mais pessoal. E no início eu acompanhava um outro guia, e aí tive a ideia de ler pequenos fragmentos, assim, comentar sobre o humor na narrativa, porque era o mote da minha pesquisa, perguntar se as pessoas também viam humor, e aqui era um momento de leitura. Aqui já quando eu fazia, já mais para o final do ano que eu estava lá, eu já fazia tour sozinha, estava me achando, e aí eu convidava os turistas a sentar nessa réplica da sala de aula, e lia alguns fragmentos ali, comentava com o pessoal que tinha tempo, claro. As cadeiras ali, as classes, são mesmo do tempo que o Frank estudava. Mas olhem a ironia, não são classes da Lime School, são classes de uma daquelas escolas dos católicos mais ricos, a Christian Brothers, que acabou doando para o museu, que tinha lá, estava tudo empilhada lá para jogar fora, e doou para esse museu. Então, olhem a ironia, né? O Frank nunca sentou nessas cadeiras aí, nessas classes, porque ele era dos católicos miseráveis, que iam para a escola que tinha tudo cadeira quebrada, certo? Nesse espaço aí da Lime. E aí, para o museu dele, teve essa doação. Bom, a religião aparece muitas vezes, então, que é um assunto sério, mas aparece muitas vezes nesse invólucro de humor. Esse humor expõe a rigidez, né, do clero, dos mestres também. A Lime School, apesar de ser uma escola católica, ela não era regida pelo clero, ela era regida por civis, enfim, mas de confissão católica. A forma como o Frank relata a religiosidade em Limerick, na Irlanda, quando ele era criança, dá indícios da falta de flexibilidade desses mestres e desses padres, e também da falta de acolhimento por parte da igreja aos pobres. Bom, o papel da igreja deveria ser de líder espiritual e de acolher os pobres, né, me parece, e não é o que acontece. Eu estou citando ali Bergson, que é esse filósofo que em 1899 publica o livro O Riso, que é um dos livros mais importantes assim para quem pesquisa humor na literatura. É um livro bem basilar, que eu usei bastante. Na verdade, o livro ele é formado a partir de 3 palestras que o filósofo Henri Bergson dá sobre o humor, sobre o riso. Nem era sobre o humor, era sobre o riso mesmo.
E uma das informações que Bergson nos deixa nesse livro é em relação ao humor que é didático, é um humor que nivela, quer dizer, o humor que pole o diferente na sociedade. E uma das formas do diferente aparecer na sociedade é sendo inflexível, quer dizer, a pessoa, o normal, o natural, seria o ser humano ser flexível às diferenças. Uma pessoa totalmente inflexível, rígida, como eram os mestres da escola Line, ou como eram os padres da época da infância do Frank, que são inflexíveis, seriam mais vítimas de agentes do humor, quer dizer, vítimas de piada, né? E essas piadas, esse humor no tratamento para com eles, teria o objetivo de polir essas atitudes de inflexibilidade e fazer com que essas pessoas se mostrassem diferentes no trato com os outros, mais flexíveis, mais abertas. Bom, a religião dava aos irlandeses também um senso de consciência coletiva, sob uma moral única. Ingles vai dizer que é um outro autor que eu encontro daí na Universidade de Limerick, num artigo lá, falando sobre o humor na literatura irlandesa. Ele vai falar que, para os profissionais da religião, a manutenção de um senso de identidade religiosa e pertencimento é intimamente conectada à perpetuação de um senso de diferença. E com isso, um senso de apreensão e ansiedade sobre a religiosidade do outro. Algo que fica bem perceptível ao longo de As Cinzas de Ângela é uma imposição dos adultos para que as crianças mantivessem uma rivalidade entre as outras crianças protestantes. Quer dizer, a criança não nasce com preconceito, né? São os adultos e é o que ouve em casa que ensina a criança a ser assim. E aí, na sociedade irlandesa, a gente vê isso entre católicos e protestantes. Por exemplo, o Frank não pode brincar com os protestantes. E os protestantes nem querem brincar com o Frank, porque além de pobre, ele está todo esfarrapado, sem roupa, descalço, com aspecto de doente, porque não tinha comida, né? Passavam fome. Mas num determinado momento da narrativa vai ter o convite à reflexão do leitor, porque o narrador está fazendo essa reflexão de: será que eles são tão diferentes assim da gente? Será que são pessoas completamente diferentes? Parecem pessoas iguais. Acho que dava para brincar com eles, né? Ele pensa alguma coisa assim. Ele pensa assim também olhando para as meninas, que ele começa a querer namorar as meninas, e as meninas protestantes são tão legais, bonitinhas. Será que seria um pecado mortal namorar uma protestante? E leva também o leitor, consequentemente, a fazer essa reflexão do o diferente. Por que o diferente é diferente? Por que a gente precisa impor grupos, dizer que um grupo é assim, dizer que outro grupo é diferente, para afirmar determinada identidade, né? E até que ponto a nossa sociedade também se faz assim, se forma assim. Bom, a forma como o Frank utiliza o humor dentro da narrativa, das suas autobiografias, tem pelo menos duas facetas bipolares, assim, que são a positiva e a negativa. Pela faceta positiva, a gente pode entender que ele finalmente transmuta essa história traumática de fome e miséria da infância numa história que tem potencial de comicidade. É totalmente possível ler as autobiografias de Frank McCourt e não perceber esse humor, porque a partir do... No início ainda é um humor mais escrachado, mais clownesco. A gente vai falar sobre isso. Mas mesmo quando começa a ser um humor mais sutil, que tá ali, é um humor mais sutil, mas tá ali, e na segunda autobiografia um humor mais irônico, isso nos diz de uma superação do narrador protagonista sobre um trauma da infância, que foi ter passado fome, ter visto muitos irmãos morrerem de fome. Então, esse é um lado positivo. E como um lado negativo, mas nem tanto, mas está o apontamento de vícios. Frank escolhe para serem agentes do humor personagens que são pessoas que tinham algum defeito que ele quer apontar.
Quer dizer, são personagens que ele gostaria de vingar, se vingar de alguma forma. Então ele faz essas personagens agente do humor. São eles que causam a ação dessas personagens que poderia provocar o riso no leitor. No início da narrativa, na primeira autobiografia, principalmente, a gente raramente tem o Frank como um agente do humor. Raramente as cenas engraçadas vêm de algo que ele fez. É sempre outra personagem. Quer dizer, uma personagem que ele quer corrigir. E isso combina com o que Bergson delineou sobre a característica punitiva do humor nas narrativas. Eu falava para você sobre esse humor ser muito sutil, né? Eu percebia lá no museu, comentando com pessoas de diferentes culturas, diferentes partes do mundo, quando eu comentava sobre o que era a minha pesquisa, e aí eu perguntava se a pessoa tinha verificado o humor no livro, para quem tinha lido, né? Para quem não estava só visitando o museu, só porque via um museu ali, mas para quem tinha lido. E algumas pessoas não tinham percebido humor algum. É totalmente possível, então, ler e não prestar atenção somente no drama dessa infância, na melancolia da criança que passa fome. Mas aí, quando eu começava a ler os fragmentos, de sacar onde estava o humor, as pessoas, de fato, dá para rir, então, é meio engraçado. Isso também nos diz do quanto o humor é cultural, né? E eu entendo que o humor irlandês é muito parecido com o nosso humor brasileiro, porque é um humor que tem a capacidade de nos fazer rir das nossas próprias mazelas. E não é assim em todas as culturas. Tem cultura que não faz piada de si próprio, que faz piada do outro, faz a piada, faz o humor conforme Bergson apontou, que seria uma característica do humor. Faz do outro agente do humor. Sempre, né? E nós temos isso, inclusive, na nossa cultura de memes, né? O meme, o que que é? Se não é um invólucro de humor, mas para falar de algo que é triste, ou que é uma situação difícil que a gente está vivendo na sociedade, na economia, na política. Quer dizer, é rir da gente mesmo, né? Tudo certo aí, pessoal? Essa opção narrativa, então, de falar o triste a partir de um enunciado que pode soar cômico, a gente vai ter em outros textos tratado como tragicômico. Eu chamei de humor como invólucro de enunciados tristes, que é o humor como forma e drama, tristeza, melancolia como conteúdo. Um autor em que eu pesquisei bastante a história do riso e da ironia e do sarcasmo na literatura é Minoir, que vai dizer que a partir do século VII o riso adquire um caráter ambivalente, quer dizer, esse aspecto tragicômico. A partir do século VII, o riso vai ser visto como próximo das lágrimas, essa possibilidade de ter no mesmo discurso algo cômico e algo triste. Quer dizer, o humor misturado ao sofrimento. Bakhtin vai considerar o humor, a ironia, o sarcasmo como formas reduzidas do riso que se estabelecem a partir do século XVIII e que evoluirão como componentes estilísticas dos gêneros sérios, principalmente o romance. Nesse momento pode estar acendendo uma lampadinha aí para vocês aquele conceito de carnavalização do Bakhtin, e até o texto da onde eu tiro esse fragmento está no mesmo livro, onde ele analisa a obra de Rabelais, né, na Idade Média. Mas, pessoal, não é uma teoria que eu tenha utilizado, que eu tenha achado que vale para analisar as autobiografias do McCourt.
essa teoria da carnavalização. Eu não me utilizei, eu até cito Bakhtin em algum momento, como aqui, né, mas não com a teoria da carnavalização, que teria uma ideia de ciclicidade que no humor do McCourt não tem, é um humor episódico, tá? Só para lembrar vocês, assim, que como tem o nome aí, Bakhtin, poderia vir essa ideia. Claro, pessoal, estou falando aqui o que foi a minha interpretação, né? Outra pessoa pode pegar a literatura de Frank McCourt e achar, não, dá para interpretar com a teoria da carnavalização, sim, do Bakhtin, e fazer um outro trabalho, né? Não existe só um caminho. A minha interpretação é que foi diferente. Eu também não vou usar o conceito de comédia de Aristóteles, que é a comédia como um discurso inferior dentro da sociedade, não, porque eu entendo que o assunto tratado por McCourt é sério, não é prosaico, são assuntos sérios. Por exemplo, a gente está tratando da influência da religiosidade na seriedade, a partir do humor. A gente está tratando da miséria de uma parcela grande da população irlandesa, da fome, quer dizer, são assuntos da negligência com os cuidados com as crianças, são assuntos sérios. Então, também não uso esse outro conceito. E aqui, só para mostrar para vocês, o livro que foi o grande norte, assim, da minha pesquisa, que foi um livro que eu fui encontrar lá, na Irlanda, The Irish Comic Tradition, do Vivian Mercier. Vejam que na capa do livro está escrito o livro-chave para a crítica literária irlandesa. Não é nem o livro-chave para a crítica de humor na literatura, mas para a crítica literária irlandesa como um todo. Vivian Mercier entende que o humor é algo intrínseco à literatura irlandesa. Seja a literatura que for, mesmo se você não vá analisar o humor. Tá? E isso desde o tempo arcaico, quando a literatura é oral, inclusive com muita força o humor na literatura irlandesa oral. Então, esse livro é de 1962 e foi um achado, assim, para mim. É um dos principais livros nos meus capítulos 4 e 5 da tese. Ele vai falar sobre a história do humor dentro da cultura irlandesa e de como o humor é presente na literatura mesmo. Ele fala da tradição do cômico, então, né, traçada na literatura a partir do século IX, e isso é muito a partir do século IX, porque é no século IX que monges começam a transcrever, e monges católicos, começam a transcrever histórias da oralidade para via impressa, né? Quer dizer, copiar, quer dizer, são documentos que alguns se conservam, mas o humor já vinha de antes, na oralidade. E quando a gente pensa que monges transcreveram essas narrativas da oralidade, dá para inferir que já passou por um filtro, já passou por uma edição, quer dizer, podia ter muito mais humor, e um pouco já foi cortado, porque eram católicos. Ele diz ali que pode remontar ao século II a.C. Mercier atribui esse fenômeno a causas culturais. Desde tempos remotos, a literatura gaélica se mostrou propensa ao humor rebelde, ao prazer na espirituosidade dos jogos de palavras, né, os trocadilhos, e uma tendência a considerar a sátira como uma das funções indispensáveis ao homem literato. Daí a prevalência dessas características na literatura anglo-inglesa como provável continuidade dessa cultura. Até o momento da qualificação da minha tese, eu vinha considerando que o humor na literatura irlandesa era uma herança do humor inglês, né, do wit, do trocadilho também, do jogo de palavras. E aí uma professora que estava na banca da qualificação me disse que não, isso seria um erro. Tem sim a influência, porque afinal o Império Britânico estava convivendo ali na Irlanda, mas esse inglês que ri de si mesmo é da tradição gaélica e é anterior aos ingleses na Irlanda. Então, que eu deveria pesquisar em outras fontes, e aí que foi bom para mim ir fazer o doutorado lá e encontrar esse livro.
que é um livro que eu não encontraria tão facilmente aqui, não chegaria a ele. Foi o meu orientador lá que sugeriu. E esse humor que está na cultura oral, na literatura oral irlandesa, ele tem origem em rituais místicos. Deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar, que eu ouvi um barulhinho. Ou alguém saiu. Tem origens rituais e místicas. Os rituais e a mística eram acompanhados de um discurso, né? Não só uma ação, fosse lá com uma varinha, fosse um benzimento com uma erva, mas também tinha um palavreado, um discurso. E nesse discurso que acompanha a ritualística, começa a ter humor em determinado momento. E esse humor cola ao que vai ser depois a narrativa oral, as histórias passadas de geração em geração. Então, para Mercer, um dos aspectos mais característicos do humor irlandês são a fantasia, o macabro e o grotesco. A fantasia advinda das palavras com atributos de poder dos rituais mágicos, o macabro dos contos de heróis pagãos e o grotesco associado à sexualidade, expressa tanto em esculturas celtas quanto presente em contos da oralidade. Isso do grotesco, do macabro e da sexualidade combinada com o humor nas narrativas se perde muito quando são os católicos que vão transcrever essas histórias. Porque eles editam, né? Ele diz ainda que alguns tipos de humor na tradição cômica irlandesa se originam na mágica não verbal e no mito. O jogo de palavras se origina na mágica verbal e se torna sagacidade, conforme os elementos mágicos gradualmente desvanecem. O autor explica que a sátira na literatura irlandesa se desenvolveu dos encantamentos injuriosos dos mágicos druidas. Bom, os druidas, os bardos na sociedade arcaica irlandesa são os caras que têm acesso à informação. São os jornalistas da época, são os poetas, são os músicos, né? Eles viajam de uma localidade para outra com suas harpas, suas flautas, contando histórias, criando histórias, acabando com pessoas que não caíam nas graças deles, ou eles queriam se vingar de alguma forma, criavam canções acabando com determinado dono daquela propriedade, ou taverneiro X, Y. Era uma arma que eles tinham, era esse saber compor canções, quer dizer, articular a palavra. Só que eles faziam tudo isso com muito humor. E isso vai estar depois descolado da canção, transformado em narrativa oral, durante muito tempo transmitido ainda como uma canção, mas cai na cultura popular como histórias da oralidade que mantém esse germe de humor. E esses bardos, eles tinham muito poder, né, eles levavam notícias de um lugar para o outro, e assim como eles podiam acabar com uma pessoa, com a reputação de uma pessoa, eles podiam exaltar outras, enfim, não era coisa boa não agradar não receber esses bardos, esses druidas, enfim. Eles tinham muito poder, até porque poucas pessoas eram instruídas naquela sociedade, e eles eram. Eles detinham conhecimento, eles passavam conhecimento para os seus discípulos. E se valem disso, né, para manter o seu poder. Falar mais um pouco do que eu falei já na quarta para vocês, daquela reviravolta para que se criasse uma reviravolta cultural, Irish Literary Revival, para que se criasse uma identidade nacional irlandesa, quando a partir de 1921, 1922, a Irlanda conquista a sua independência em relação ao Reino Unido, então no início do século XX. É um reviver da cultura gaélica.
como forma de firmar uma identidade irlandesa que fosse descolada do dominador britânico. Dessa temporada e dessa época, remontam algumas peças famosas da literatura irlandesa, como O Playboy do Ocidente, de John Synge, que é de 1907, e vejam como essas peças já têm, retomando a nacionalidade e a cultura arcaica irlandesa, elas retomam também a comicidade, o humor envolvido nessa literatura. Então, Playboy do Ocidente explora as possibilidades cômicas do parricídio. A peça trata de um filho que assassina o pai, mas com uma faceta de comicidade. E a outra peça é do Sean Casey, que é o Arado e as Estrelas, que traz humor macabro, e humor macabro também retomando essa questão que era muito dos bardos e dos druidas nas suas canções, detonando algumas pessoas, né? E para uma peça de 1926, quer dizer, há uma retomada não só da cultura do gaélico enquanto língua, nas placas de sinalização nas cidades, nas tentativas assim de colocar nomes de lojas, de comércio, trazendo o gaélico no nome, mas também enquanto as características do que era a literatura oral irlandesa, e uma característica marcante era a presença do humor. Mercer vai falar que há uma tradição cômica irlandesa que pode ser rastreada dos primórdios da literatura gaélica. E aí vai ser vista florescer na literatura anglo-irlandesa dos nossos dias. Até hoje, é muito comum encontrar essa vertente do tragicômico em livros que são publicados da literatura irlandesa agora, em pleno século XXI. E aí, como exemplo, eu posso citar para vocês Michelle Gallen, que é uma escritora irlandesa que está publicando e que vai publicar pelo menos um título dela que eu conheço, sei, que tem esse humor ácido, assim, que é bem típico da cultura irlandesa, que é Big Girl Small Town, que acho que nem tem tradução ainda para o português, esse livro. Mas é bem comum, né, na literatura irlandesa isso. Exemplo, Frank McCourt, né? Pessoal, aqui é uma foto que eu presto uma homenagem ao pessoal do museu. Eu sei que eles não vão ver, mas mostrando para vocês eu presto essa homenagem, porque foi muito importante para mim a pesquisa, essa minha vivência lá no museu. Ali são o Simon, a Una e o Joe. O Simon era o guia com quem eu mais fazia tour guiado no início, quando eu chego lá. A Una é a curadora do museu, o Joe é outro guia, né? Não está a equipe completa aí, mas uma forma de homenagear esse pessoal que me ajudaram muito. Eu pude fazer disciplinas na universidade enquanto estava lá, o que foi muito bom. Mas o que eu aprendi no museu, sabe, no dia a dia ali de estar com a obra, estar comentando a obra de uma corte, com pessoas de diferentes culturas e com eles ali que trabalham com a obra do autor, foi um aprendizado, acho que maior até do que as disciplinas, sabe? E aqui só uma curiosidade para vocês, o nome da cidade de Limerick refere-se ao nome de um verso de 5 linhas. Quer dizer, assim como tem soneto, tem a sua forma, Limerick é uma forma de poesia, de 5 versos, assim, 5 linhas, em que a última linha costuma ser vulgar e cômica. Então, olha só, o humor está em tudo, na cultura irlandesa, e em Limerick também no nome da cidade, que é a cidade para onde o Frank McCourt foi morar, né? E ali tem um fragmento que eu já tinha comentado com vocês na quarta, que é uma outra forma um outro exemplo de humor nas Cinzas de Ângela, que é o incentivo da avó para que a Ângela fosse para os Estados Unidos, porque ela era uma inutilidade em Limerick. Mas isso é contado com humor, dentro da narrativa.